Bom dia a todos. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar no primeiro fórum. Estou aqui representando a Polícia Ambiental. Eu vou estar comentando com vocês acerca de crimes ambientais. Esse tema pode parecer não estar muito relacionado com essa parte, essa parte do fórum de hoje. Estaria mais voltado à esfera, à seara do direito ambiental, da parte de direito ambiental. Mas no campo ambiental, na seara ambiental, tudo que diz respeito ao meio ambiente está, de certa forma, interligado. Ok? Bom, crimes ambientais. A parte de legislação ela é muito complexa. A legislação ambiental ela é praticamente uma colcha de retalhos. São várias e várias normas ambientais que se completam, se complementam, e são necessárias quanto à exegese, quanto à interpretação, para se alcançar o fim, o objetivo o fim colimado. Então nós vamos estar passando apenas algumas noções básicas. Bom, em direito, existe uma norma fundamental, uma norma básica. E o meio ambiente, no direito ambiental brasileiro, ele está fundamentado em cima da Constituição Federal, no seu artigo 225. O artigo 225 da Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para presentes e futuras gerações. Para que a gente consiga entender esse conceito e consiga chegar a quais são os crimes ambientais e como eles interferem diretamente na nossa vida, nós temos que entender o que fundamenta todo esse conjunto, todo esse sistema, o que norteia todo esse sistema. Hoje o sistema está norteado, está fundamentado, está alicerçado em cima da Constituição Federal, seu artigo 225 e vários incisos. O caput já garante a todos nós, gerações presentes e gerações futuras, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o que seria meio ambiente? Não vamos entrar naquela discussão doutrinária, se o correto seria apenas meio, se seria ambiente, que meio ambiente seria redundante. Nós temos que entender, ter uma definição, tentar entender o que é meio ambiente. E já nesse momento diferenciarmos o meio ambiente natural do meio ambiente artificial. Porque o meio ambiente é o local onde ficamos. Ele exige uma definição, uma conceituação. E a conceituação que nós vamos utilizar de meio ambiente é aquela constante na Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Por ela, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nós vamos estar comentando, nós vamos estar nos relacionando mais à esfera do meio ambiente natural, que diz mais respeito à problemática na área rural. O meio ambiente natural é composto da fauna, da flora, dos rios e de tudo aquilo que está presente na natureza. Mesmo havendo a interação do homem, como existe aí nessa usina, é necessária a escada de peixes, é necessária a interação do homem junto ao meio ambiente, para que ele consiga preservar e proteger. O sistema legal, o sistema ambiental é fundamentado no Brasil através de uma lei. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que pega todos os órgãos integrados e permite a aplicação da legislação.
Então é um conjunto de órgãos que visa proteger a natureza, as belezas naturais, os animais, a flora, a fauna, os rios. E uma pergunta que nós poderíamos nos fazer, que todos nós devemos fazer, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Se o Estado não tutelar de forma efetiva, o que pode acontecer? Este evento ele pode parecer pequeno. São poucas pessoas. Mas eu ouso repetir aqui uma fábula que estudei desde a minha infância. Tratava-se de uma criança que estava no mar. E existiam várias estrelas do mar ali, na praia, esparramadas. E essa criança vinha, pegava uma estrela, saía correndo, colocava no mar, voltava, pegava outra. Fazia esse mesmo gesto e ficou fazendo por muito tempo esse mesmo gesto. E uma pessoa estava vendo aquilo. E ela via milhares, milhões de estrelas ali. E quando o sol chegasse, iriam morrer, certamente. E aquela criança continuava levando uma a uma e colocando, devolvendo no mar. Aí essa pessoa chegou para a criança e perguntou: mas o que você está fazendo? Não vai adiantar nada. Daqui a pouco o sol vai sair e essas estrelas todas vão morrer. O que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. A criança olhou para aquele senhor, olhou para o mar, olhou para as estrelas, pegou uma estrela na mão e disse: para essa estrela, o que eu estou fazendo fará toda a diferença. Ou seja, nós temos que sempre buscar fazer alguma coisa. Temos que tentar fazer a nossa parte, porque essa soma de pequenas ações garantirá um efeito melhor no nosso futuro. Se o sistema falhar, o que pode acontecer? Árvores centenárias serão derrubadas. Todos nós acabaremos sendo prejudicados pela intervenção direta do homem na natureza. A conscientização é sim necessária. Entretanto, nós sabemos que nem sempre apenas a conscientização e a educação são suficientes para conter aspectos existentes na sociedade, seja pelo desenvolvimento, seja pela ganância, seja pelo, tudo na natureza pode ser substituído. E tudo na natureza vai ser recriado. Aquela ideia de que é infindável, ou seja, que não tem fim. Crimes ambientais. Bom, a Constituição Federal, a nossa Constituição é de 1988. No artigo 225, ela tutela tudo que diz respeito ao meio ambiente. A Constituição surgiu em 1988. E lá, no seu artigo 225, tem todas as medidas que deveriam ser implementadas. Quer dizer que a consciência ambiental começou só então? Não. O mundo, consciência ambiental no mundo, começou em 1972, em Estocolmo. No Brasil, nós tivemos em 1992 a EcoRio 92, e depois que surgiu conceitos existentes no direito ambiental até hoje, na esfera ambiental até hoje, como do tal. A Constituição Federal de 88 ela só foi disciplinada contra crimes ambientais pela Lei 9.605, em 1998. Essa lei, que é conhecida como Nova Lei Ambiental, ela criminalizou determinadas condutas lesivas ao meio ambiente. Esse projeto ficou de 1991 até 98 para ser aprovado. Foi muito discutido e até hoje ainda não foi implementado na sua totalidade, embora tenha trazido vários conceitos novos, necessários e inovações na esfera jurídica, na esfera penal ou na esfera administrativa quanto aos crimes ambientais.
Essa lei, 9.605, toda lei ela tem que ser regulamentada através de um decreto. Essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 3179 de 1999, que estabelece, que mostra como pode ser operacionalizado tudo aquilo que está previsto na 9.605. O decreto 3179 ele traz até uma certa valoração entre os valores de multa previstos na lei 9.605, que variam de R$50 a 50 milhões de reais. Ele dá uma dosimetria, ele dá uma proporção, ele dá um norte, um azimute, para que estes valores de multa não fiquem a bel prazer da autoridade que estará lavrando as infrações, que estará fazendo as notificações. Mas para que a gente entenda a legislação ambiental, a gente tem que entender a legislação ambiental como um todo. Não basta analisar apenas a lei 9.605, porque ela traz verbos, condutas, tipos, ações. E para amoldar qualquer ação nesta lei, na lei 9.605, ou em qualquer um dos artigos que ali criminalizem determinadas condutas, antes tidas como contravenção penal, nós temos que buscar conceitos da legislação como um todo. É isso que torna a legislação ambiental muito complexa. O que eu chamei inicialmente de uma colcha de retalhos. Ou seja, nós temos que buscar o conceito em várias épocas e em várias outras legislações, em várias outras normas. Nós temos o Código das Águas, que é de 1934, 1965, que é a Lei 4771 de 65. Nós temos o Código de Caça, ou a Lei de Proteção à Fauna, como alguns doutrinadores costumam chamar, que é a Lei 5.197. Nós temos políticas e princípios. Políticas, como a Política Nacional do Meio Ambiente, constante na Lei 6938 de 1981. Políticas, como a Política de Educação Ambiental, constante na Lei 97.795 de 1999. Nós temos princípios, como aqueles consagrados na Agenda 21, constantes na Carta da Terra e consagrados na Agenda 21, como o princípio da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável. Nós temos outros princípios que norteiam o direito ambiental, como o princípio do poluidor-pagador, esse constante na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Diretrizes, tal como a Resolução CONAMA 001, que diz o que é uma área, o que é impacto ambiental. Nós temos resoluções como a SMA 27, nós temos resoluções como a CONAMA 27, nós temos portarias como as portarias do IBAMA, que disciplinam ou norteiam a pesca em época de Piracema. Ou seja, todas essas normas existentes na esfera ambiental não permitem a sua análise pura e simples pelo texto da lei. É necessário unir conceitos, buscar definições para que a gente consiga atuar de melhor forma, da melhor maneira possível na área ambiental. Existem várias normas e vários posicionamentos. Nós não temos o que se chama no direito de uma súmula vinculante. Nós não temos ainda no direito uma decisão engessada que não possa ser modificada. Melhor exemplificando isso, a Lei 9.605, ela criminalizou, por exemplo, condutas da pessoa jurídica. Ou seja, uma empresa ela pode responder criminalmente. Lógico, isso gera uma celeuma, não vou estar entrando nesse tema mesmo, porque o Dr. Bob vai estar comentando isso. Essa inovação, esse conflito existente na Lei 9.605. Mas hoje nós já temos, semana passada, semana retrasada, tivemos um julgado no STJ a respeito deste assunto, onde em primeira e segunda instância a empresa havia sido dissolvida. E no recurso ela foi condenada na esfera penal. Ou seja, existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica, com penas específicas constantes na Lei 9.605.
Essa inovação, para quem milita, para quem conhece, para quem atua na área do direito, é uma inovação que mostra uma evolução, sim, do direito. Por quê? Quebra-se aquele paradigma existente quanto a aspectos subjetivos da conduta, referentes à pessoa. Necessita-se aí uma evolução de conceitos jurídicos para que a conduta possa ser amoldada à legislação e para que essa empresa, entre aspas, possa ser penalizada penalmente. Correlação com outras legislações. Além das legislações que eu já citei, nós temos também convenções, protocolos e legislações de outras esferas. Por exemplo, na esfera estadual, nós temos agora, no estado de São Paulo, uma legislação que define o que é a área de baixo impacto ambiental. E isso interessa diretamente a todos os produtores rurais. Por quê? Em cima dessa legislação, em cima dessa norma, é que o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais vai poder regularizar, licenciar, autorizar determinadas intervenções na área de preservação permanente. A área de preservação permanente, que foi tão comentada, ela está definida como tal desde 1965. Ela consta do artigo 2º da Lei 4771/65. É uma área onde, até então, só poderia ser autorizada qualquer intervenção tendo em vista o interesse social, tendo em vista o interesse público. Hoje, no estado de São Paulo, existe uma legislação que define o que é baixo impacto ambiental. Então, se eu vou fazer um corredor para que o gado possa ter acesso à água, isso pode ser licenciado. Se eu vou construir, colocar ali uma bomba para captação de água, pode ser licenciado. Se sou a margem de um rio, eu tenho que colocar o meu barco na água, e eu necessito ali ter uma rampa de acesso, uma rampa para a barca, isso pode ser construído, pode ser licenciado. Por quê? Porque está definido como tal na legislação e está enquadrada como sendo algo de baixo impacto ambiental. Ou seja, vai ajudar o meio ambiente? Sim, mas o potencial lesivo é pequeno. Tá? Então, na relação com o isso pode ser autorizado sim. Com relação ao direito processual penal, que tem que ser adaptados para poderem ser aplicados pela legislação ambiental. A gente costuma ouvir, crime ambiental acaba não dando em nada. A legislação ambiental é muito frágil. Substituição ou numa suspensão processual. Mas por culpa da legislação ambiental, não. O que disciplina isso é a Lei 9.099 de 1995. É a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Por ela, todas as condutas, ou a maior parte das condutas, só 3 das condutas previstas na Lei 9.605 não são abrangidas pela Lei 9.099 e pela 9.605 quanto à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Seriam os artigos 34, a pesca mediante utilização de explosivo ou substância química, a poluição qualificada e, agora fugiu da memória os outros, mas são 3 artigos em que a pena é superior, então ela impede a aplicação dos benefícios constantes na Lei 9.099. Então, estes princípios têm que ser observados e seguidos para que possa de fato ser implementado e não dê a falsa impressão de que a norma está sendo inócua, ineficaz, ineficiente, que não está produzindo o efeito desejado, que é inibir condutas negativas por parte da sociedade. Entendimentos jurisprudenciais. É muito comum, mais comum do que se imagina, as decisões, isso tem formado jurisprudência dos nossos tribunais, considerando grande parte dos crimes ambientais como crime de bagatela e ocorrendo a absolução, ou seja, a não aplicação da pena pelo princípio da insignificância, ou seja, não compensaria mover a máquina jurídica para acionar aquela pessoa
na relação custo-benefício em detrimento da sociedade. Existem também outros entendimentos jurisprudenciais calcados no princípio do direito penal mínimo, que, em tese, dizem que se há como resolver administrativamente, por exemplo, uma multa de R$50 e R$50 milhões, seria inócua uma outra medida na esfera penal, que seria com menor valor e que não atingiria o objetivo. E se hipoteticamente retirasse a liberdade dessa pessoa, não acarretaria nenhum benefício. Todos nós sabemos que o sistema penal brasileiro ele não reeduca. Ele educa sim para o crime, mas ele não reeduca. Hoje as cadeias são faculdades do crime e os presídios são universidades do crime. Graças a Deus, o Carandiru tendo sido implodido, desativado, nós não temos mais o mestrado nem o doutorado em crime, que era feito lá, onde pessoas que não tinham a mínima noção acabavam ali, pelo convívio com presos, com marginais de alta periculosidade, aumentando o seu know-how criminoso, aumentando o seu conhecimento e tornando-se criminosos ainda mais perigosos. Hoje, essa postura está sendo mitigada, combatida, dentro deste princípio do direito penal mínimo. Ou seja, a cadeia acaba sendo o último dos recursos, a restrição da liberdade acaba sendo o último dos recursos. Também nós temos os protocolos e convenções internacionais. A maior parte conhece vários protocolos e várias convenções, como a Convenção Baleeira Internacional, do qual o Brasil faz parte, a Convenção da Biodiversidade, do qual o Brasil faz parte, protocolo ambiental, protocolo de Kyoto, do qual nós somos signatários. O importante nessa área é conseguir entender tudo aquilo que está acontecendo e aplicar, mas aplicar sempre de forma justa e calcado no bom senso. Ok? Com base, com fundamento na sua composição. Ela faz parte do SISAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E a Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 193, diz quais são os órgãos do SISAMA. E no artigo 195, parágrafo único, dá a competência para a Polícia Militar, através dos órgãos de policiamento florestal e de mananciais, em São Paulo atuam em 4 batalhões. Nós estamos na área de circunscrição. A polícia trabalha por circunscrição e não por jurisdição. Nós estamos na área de circunscrição do 2º Batalhão Ambiental, cuja sede é em Birigui. Essa divisão permite que todo o estado de São Paulo seja atendido por um efetivo aproximado de 2.000 policiais ambientais, que atuam na segurança pública, em atividades, abordagem, embarcado ou aéreo, que atuam nas atividades de educação ambiental, com palestras, peças de teatro, plantios de mudas, exposições de painéis como aqueles que estão aqui no fundo da nossa sala, levando mensagens sobre temas ambientais, fiscalização ambiental, em atividades de caça, pesca irregular, extração de madeira, através da intensificação das ações preventivas e dos serviços de inteligência, uma grande quantidade de armas tem sido apreendida na região. Além de crime ambiental, então muitas vezes você fala, ele estava caçando, foi preso, ficou preso. Ele fica preso por estar caçando? Não, ele fica preso pelo porte ilegal de arma, que é um crime inafiançável hoje. Então essa conduta, a conduta criminosa, que não permite a fiança a ser arbitrada nessa instância pelo delegado de polícia, é o porte ilegal de arma. Lógico que num concurso material
ele vai estar respondendo pelo crime de caça e pelo crime de porte ilegal de arma. Se tiver um grupo de caçadores, 5, 6, 7 caçadores, também por formação de quadrilha. Então a soma dessas penas é que pode restringir a liberdade dessa pessoa, não só o simples fato de estar caçando. Tá? São tipificações existentes como aquela que a gente está vendo, como aquelas que nós temos visto com frequência na imprensa. Aprenderam galos numa rinha, Duda Mendonça. Ele ficou preso porque estava numa rinha, maus tratos aos animais, galo? Não. O número de pessoas que tinha ali, formação de quadrilha urbana, pessoas reunidas para a prática de um crime. Brasil, a invasão que teve, aspas, o contato que teve com o empresário, o jeito que foi feito, por que eles tiveram a preventiva decretada, pelos crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha urbana, ou seja, a soma das condutas criminosas é que restringe a liberdade da pessoa. Ok? As apreensões na área. Aquela primeira foto de caça, no lado superior esquerdo de vocês, foi uma apreensão aqui na cidade de Vaca, aqui próximo da região de Tupã. A segunda é uma apreensão de carne bovina, produto de furto de gado que foi cortado e abatido, e outras ocorrências ambientais que têm sido encontradas na região. Por que nós devemos adotar? Muitas vezes são passadas de pai para filho, e a gente acaba não tendo conhecimento ou não acreditando que essa conduta em si só é criminosa. Mas os policiais estão chegando lá e estão aprendendo meus 10 pássaros, 12 pássaros. Aqueles pássaros não têm mais condição de voltar à natureza. Mas eu só cortei uma árvore, vão me autuar porque eu estou cortando uma árvore. A única coisa que eu fiz a propriedade é minha, eu tenho direito de propriedade, eu não preciso preservar a área de preservação permanente. E todos nós devemos preservar, e não porque se quer, e sim por um outro motivo, porque existe a previsão legal para tanto. Como existe a previsão legal para tanto, todos nós temos que obedecer aquilo porque está ali previsto em lei. Eu gosto de soltar balão, eu gosto de fazer balão, eu gosto de vender balão. Pena de 1 a 3 anos. Está na lei 9.605. Se eu for pego soltando um balão, então eu sou um criminoso? Porte legal de arma. Eu tenho uma arma lá em casa do meu avô, mas eu nem vejo. Manter a arma em casa, só manter é crime. A conduta está tipificada criminalmente. Está lá na sua casa, não tem registro, não tem documentação, é porte legal de arma. Existe um verbo ali que tipifica essa conduta. Caçar é comum. Você pega a história de Varpa, é comum nas fotos antigas, 2, 3, 4 capivaras em barcos, as pessoas caçando. Faz parte da cultura, mas hoje aquela cultura não é mais aceita. E tudo aquilo que não é mais aceito, por estar disciplinado de forma diferente, deve sim ser respeitado. Então nós temos que conhecer a norma para saber que hoje existem crimes ambientais. Eu estou pescando em Piracema. Em época de Piracema, é uma época onde é proibida a pesca. Se eu estou pescando em local interditado em época proibida, é uma conduta criminosa. Por mais que se tenha bom senso, qualquer autoridade, qualquer pessoa que tenha o dever de agir, se não o faz, e se isso chega ao conhecimento de alguém, comete aí um outro crime. Se for conhecido, é de favorecimento pessoal. Se não for conhecido e simplesmente deixou de fazer, ou para ter algum benefício próprio, prevaricação. Então, muitas vezes, o agente, o policial, o fiscal, ele age contra aquilo que ele acredita, contra aquilo que ele pensa, porque ele está, sim, neste momento, engessado. Quando você chega e vê numa área de preservação permanente, uma horta com pessoa que não tem o mínimo de instrução que está ali cultivando, todos nós sabemos que aquela situação é uma situação que deveria estar amoldada na exceção.
Mas essas exceções, só quem pode deduzir, só quem pode assim agir é o juiz. Se você mata um animal para sustentar a tua família, está previsto na Lei 9.605 que você pode? Não. Está previsto que o juiz, se analisando aquela conduta, notar que aquilo está configurado como estado de necessidade, ele pode deixar de aplicar a pena. Se você está lá com peixe, com 10, 12 peixes, com uma tarrafinha, em época de Iracema, cometeu o crime, aquilo, qual que é a intensidade desse crime? É pequena, são só 10 peixinhos. Mas aqueles 10 peixinhos são peixinhos fêmeas, e tem 10.000 ovas cada um. E aquelas 10.000 ovas não vão ser colocadas, não vai haver o repovoamento. Então existe sim o dano ambiental, mas quem que vai avaliar esse dano ambiental e pode deixar de aplicar a pena? Só o juiz. Tá? Então os crimes ambientais existem, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber, eles existem, estão ali tipificados. Então nós temos que saber que determinadas condutas hoje são condutas criminalizadas, penalizadas. É importante que a gente saiba isso para quê? Para evitar. Porque não é que, por fazerem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas origens, eu posso utilizar isso como justificativo. Tá? Conhecendo isso, nós temos que internalizar, saber como agir, saber como proceder. No primeiro momento, para não sermos prejudicados. No segundo momento, para não prejudicar a natureza e para que situações outras não ocorram. Nós fazemos aqui um quadro apenas para chamar a atenção. Eu gosto de mostrar esse quadro porque ele é mais utilizado em escola. As atividades que o Oliveira vai estar comentando amanhã são atividades de educação ambiental, que geram na cabeça das crianças, que vão ser os responsáveis pelo nosso futuro, direto uma certa consciência ambiental. Seria uma inversão de conceitos. São figuras que mostram como seria se nós estivéssemos do lado oposto, na face oposta da moeda. Fala para a gente, né? Do ser humano sendo atingido. Uma segunda, aquela prática comum, estilingue, bulldog, atiradeira, lançadeira. A molecada gosta de caçar, atingir os passarinhos, imaginando uma situação oposta, e o filho todo orgulhoso do pai que tem boa pontaria. Um julgamento onde o caçador é condenado por homicídio por um júri composto apenas por animais. Um peixe pegando um casal e ela está grávida, simbolizando aí a piracema, a reprodução interrompida, a perpetuação da espécie interrompida. Um leão comprando um ser humano engaiolado e a preço de banana, a oferta dele, uma banana para um ser humano. Então, quando a gente pega e faz essa inversão, quando nós tentamos nos colocar na situação dos animais, é algo extremamente constrangedor e nos faz pensar. Então, voltando àquela fábula que eu contei, nós temos que fazer a nossa parte. Contra fatos não há argumentos e nós não conseguimos mudar determinadas coisas. Existe uma lei e essa lei criminaliza determinadas condutas lesivas contra o meio ambiente. Caçar, pescar. Caçar não pode no estado de São Paulo? Não pode, mas eu ouvi dizer que no estado de São Paulo não pode para nenhum fim, não pode. Existe uma vedação na Constituição Estadual, artigo 204, que proíbe a caça para qualquer finalidade no estado de São Paulo, seja científica, de controle, de manejo. Mas isso é constitucional? Não. Ou sim? Não foi decidido ainda.
existe uma ação direta de inconstitucionalidade tentando anular esse artigo da Constituição Paulista, só que esse, se não me engano, é o 350.00, está com o ministro Sepúlveda Pertence, e não existe ainda uma solução no Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade ou não dessa proibição, dessa limitação. Tá? Porque ela é absoluta, ela é muito mais restritiva do que deveria ser. Tá, ok? Mas a gente vê nos princípios de direito ambiental, se é mais restritivo, pode. Pode, desde que não fira outros princípios ou outros direitos assegurados na Constituição. Nenhum direito ali é 100% absoluto. Mas o direito à vida é. A Constituição brasileira não existe a pena de morte, existe. Em caso de guerra, é um dos casos em que a Constituição permite a pena de morte. Mas o direito de propriedade, eu tenho meu direito de propriedade. Eu tenho direito de propriedade, mas a propriedade tem a sua função social. Existe também a função ambiental da propriedade, artigo 186 ou 189 da Constituição Federal. Se ela não atingir a sua função ambiental, ela pode também ser desapropriada. Essa mudança de conceitos, essa quebra de paradigmas, essa adaptação nossa à legislação ambiental se faz necessário em termos de uma mudança de comportamento, em termos de uma convivência pacífica e harmônica entre todos nós e a natureza e o meio ambiente. E o nosso carequinha aqui, dando encerramento desse carequinha aqui que vos fala. Eu aprendi que para que a gente consiga passar uma mensagem, para sermos aplaudidos. Então, antes que coloquem a plaquinha ali dos 5 minutos para mim, 3 minutos, ou sai fora, sai daí, eu dou para encerrar a palestra e depois estaremos à disposição para perguntas. Obrigado.